Fala pessoal, tudo bem? Lucas falando aqui. E hoje a gente está chegando para mais um vídeo, para mais uma aula à distância desse período de pandemia, desse período de quarentena. A disciplina que a gente vai trabalhar agora é História, mais especificamente História Geral, onde, como vocês já podem bem ver, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, fato histórico que ocorreu entre os anos de 1939 e 1945. A gente pode entender que esse fato é um desdobramento, é um prosseguimento do que a gente trabalhou na nossa aula ao vivo, através da plataforma do Google Meet, onde a gente falou sobre os regimes fascistas, tanto o italiano quanto o alemão. Tá? Então a gente vai dar um prosseguimento ao que a gente trabalhou através da plataforma do Google Meet. Isso significa, gente, isso é extremamente importante da gente colocar aqui, que é extremamente essencial a presença de vocês nas nossas aulas ao vivo, que ocorrem de 15 em 15 dias, sempre nos mesmos horários que ocorriam as nossas aulas presenciais. Belezinha? Então não deixem de assistir, inclusive pelo fato de que as nossas aulas ao vivo são cobradas, tá? Isso é extremamente importante da gente avisar também. São cobradas no nosso portfólio, nas nossas avaliações. Belezinha? Então, passado este recado inicial, a gente começa a nossa aula de hoje. E para a gente começar falando sobre Segunda Guerra Mundial, antes de tudo, a gente precisa falar sobre os antecedentes. E aí repara que o primeiro ponto que eu coloquei ali é o Tratado de Versalhes de 1919. Mas, quando a gente está falando de Tratado de Versalhes de 1919, automaticamente a gente está pensando em Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918. E aí você deve estar se perguntando, ué, o que a Primeira Guerra Mundial tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Então vamos lá, tá? Só para a gente relembrar, porque a gente já comentou, a gente já falou sobre a Primeira Guerra Mundial há muitas aulas atrás. Então, se você não lembra, se você não tem nenhuma anotação, eu recomendo mais uma vez que você vá lá na plataforma, né? Procura aí na plataforma agora, não posso lembrar o mês, não sei qual é o mês exatamente, inclusive porque eu estou gravando aqui agora, tá? E aí procura as nossas aulas sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas o que eu posso falar aqui para a gente retomar a nossa ideia sobre a relação entre Primeira e Segunda Guerra Mundial é basicamente o primeiro ponto de que assim que acaba a Primeira Guerra, vão tentar existir alguns tratados de paz pós Primeira Guerra Mundial. O primeiro tratado de paz, possivelmente uma paz, foram os 14 pontos de Woodrow Wilson, que não foram aceitos principalmente pela França e pela Inglaterra. Por quê? Criava a ideia de uma paz sem vencedores. E aí eles recusaram esse acordo e organizaram então o Tratado de Versalhes de 1919, que tinha como principal premissa uma paz com vencedores, mas principalmente tinha e presumia a ideia de uma paz com um derrotado. E esse derrotado era nada mais, nada menos que a Alemanha, que foi culpada, foi colocada como a causadora da Primeira Guerra Mundial, teve que pagar uma indenização aos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, que terminou de pagar efetivamente só agora por volta de 2010. A gente observou que eles tiveram que se desmilitarizar, que eles tiveram que pagar, que eles tiveram que devolver alguns territórios. Então a gente começa a observar, e a gente já tem essa noção muito forte, de que o Tratado de Versalhes ele foi responsável por uma forte humilhação aos alemães. Obviamente, essa humilhação que a Alemanha teve de lidar, e aí a gente falou isso também na nossa aula de fascismo, de regimes fascistas, a gente vai notar que essa forte humilhação foi um estopim e foi uma grande causa para o movimento nacionalista, para o surgimento de um movimento nacionalista muito forte dentro da Alemanha. E esse movimento nacionalista forte gerou o que a gente entende como nazismo.
Então a gente começa a entender que a Primeira Guerra Mundial ela não terminou em 18, ela não terminou em 19. Ela teve uma pausa, mas gerou alguns desdobramentos para a década de 1920, para a década de 1930. Não à toa, existem alguns pensadores, existem alguns estudiosos deste assunto especificamente, que tratam que, na realidade, não ocorreu uma Primeira e uma Segunda Guerra Mundial, mas sim uma grande guerra que teve um hiato de 21 anos. Então a gente começa a entender que a Primeira Guerra Mundial ela gerou algumas consequências que foram responsáveis pelo surgimento da Segunda Guerra 21 anos depois, no ano de 1939, tá? Então, a gente tem que entender o Tratado de Versalhes como participante do surgimento da Segunda Guerra Mundial. Porém, além do Tratado de Versalhes, a gente tem que começar a entender alguns outros aspectos. Por exemplo, a ideia do socialismo. A gente já viu na nossa aula de Revolução Russa que, quando chega no ano de 1921, acaba a Guerra Civil Russa e o socialismo se consolida no território russo e a gente começa a observar que ele vai se expandir para o mundo como um todo. Na aula da década de 1920, a gente falou que há uma expansão do socialismo pela Europa, há uma expansão do socialismo, começa a vir também para a América. Não à toa a gente falou na nossa aula de crise da República Oligárquica que surge o PCB no Brasil. Então a gente está começando a notar que a Primeira Guerra Mundial, com o seu fim, ela gerou profundas transformações na política global, na política europeia, mas que se estendeu para outros continentes, principalmente o continente americano, ou os continentes americanos, beleza? Então a gente começa a notar que houve o Tratado de Versalhes, houve o advento do socialismo, e junto com todos esses fatos, há uma crise do liberalismo. Essa crise do liberalismo ela vai ter o seu auge com a crise de 1929, que a gente também já trabalhou em uma das nossas aulas. Então a gente está notando que a década de 20 ela traz profundas transformações. E aí a principal transformação é o surgimento dos movimentos fascistas, principalmente o fascismo italiano e o nazismo na Alemanha. E aí esses dois principais movimentos, o fascista e o nazista, a gente vai notar que vai causar uma transformação gigantesca, vai ser um marco de transformação, um marco de mudança na política europeia, porque eles vão negar qualquer movimento liberal, eles vão negar qualquer movimento socialista. Então eles têm como característica, tinham como objetivo a prerrogativa de uma grande transformação. E aí, a partir da crise de 29, a gente vai notar que eles vão ganhar mais força ainda, ao ponto de que o Hitler, na Alemanha, vai conseguir chegar ao poder através do apoio popular. Beleza? Então, sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, são basicamente esses. E aí a gente não vai comentar, a gente não vai ficar falando muito aqui, porque a gente já trabalhou em algumas aulas específicas sobre esses temas. Então, assim, vocês já têm a anotação aí, e quem não tem, mais uma vez, eu vou recomendar vocês a assistirem as aulas que a gente trabalha isso, tá bom, gente? Porque a gente não consegue falar tudo isso aqui bem detalhado mesmo, porque senão daria um vídeo aí para papo para 2 horas, papo para 3 horas, belezinha? Tá? Então, recomendo que vocês vão lá e assistam novamente as aulas que a gente trabalha com todos esses temas, no qual a gente consegue fazer mais uma vez essas ligações com a Segunda Guerra Mundial. Beleza até aqui? Então a gente falou de primeira sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Agora a gente vai começar a passar para a escalada da guerra. Por quê? A gente nota que durante a década de 20 surge o fascismo na Itália através do Benito Mussolini. Aí a gente vai notar que após a crise de 29, o Hitler ele vai conseguir estabelecer o nazismo na Alemanha e por volta do ano de 1936 vai ter a formação do eixo Roma-Berlim-Tóquio, que a gente chama também do Pacto Anticomintern,
que é nada mais nada menos que um pacto anticomunista. Então vamos lá. Todo e qualquer movimento fascista é um movimento que tem como sua grande característica a aversão ao comunismo, a aversão ao socialismo. Tranquilinho? Então a gente nota que a partir da década de 1930, mais especificamente em 1936, vai ocorrer a formação do eixo Roma, no caso Itália, Berlim, Alemanha e Tóquio, Japão. Ou seja, 3 países que tinham em seus governos, que tinham um sistema político baseado na ideia do fascismo e que eles se unem com o objetivo de lutar contra o comunismo. E aí é um ponto extremamente interessante, porque as nações liberais, tidas como democráticas, eles não vão se opor à formação desse pacto. E por que eles não vão se opor? Porque o socialismo vinha crescendo no mundo, mais especificamente na Europa, e eles iam ganhando força dentro do setor trabalhista, dentro do movimento trabalhista. E aí, conforme eles vinham ganhando força dentro desse movimento, dentro do setor trabalhista, o que a gente vai notar? O que a gente vai observar? Que a principal forma de luta dos comunistas, que a principal forma de luta dos socialistas naquele momento era através das greves. Era uma forma que eles encontravam de lutar. E se ocorria greve, se existia greves, não havia produção. Não havia produção de riquezas. E aí, como não havia produção de riquezas, era necessário encontrar alguma maneira, era necessário encontrar alguma forma de combater o comunismo. E junto com isso estava o que surgindo ali? O Pacto Anticomintern, que as nações liberais como democráticas entenderam. Pô, está surgindo ali o Pacto Anticomintern, a gente não precisa fazer nada. Então a gente deixa eles surgirem, porque eles vão bater de frente, eles vão combater direto o comunismo, e combatendo o comunismo, a gente fica tranquilo. O grande ponto é que deixar eles crescerem, fazer o que eles chamavam de uma política do apaziguamento, ao não se intrometerem com os países, com as nações dominadas pelo fascismo, eles deixaram surgir um monstro. Eles deixaram crescer um monstro, principalmente a Alemanha nazista, que começou a desrespeitar, como vocês já podem ver aí, o Tratado de Versalhes. Então a gente está notando que durante a década de 1930, o fascismo começa a crescer e começa a desrespeitar o acordo, né, a imposição que o Tratado de Versalhes havia feito. Isso sob o discurso de que era para combater o comunismo, que era um mal maior à sociedade. Então reparem como a gente começa a ver que isso vai acontecendo. E aí, quando a gente falou em fascismo na nossa aula ao vivo, eu lembro que eu comentei com vocês que o nazismo ele tinha uma ideia muito forte do que a gente chama do espaço vital, da expansão do território alemão. O Hitler tinha como um de seus principais objetivos, como uma dessas principais características, a ideia, a necessidade de fazer o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão. E para isso existia a ideia do espaço vital, que era fazer o território onde havia alemãos, onde havia germânicos, tá? Alemães, perdão, tá? Onde havia os germânicos. Então era justamente essa ideia que existia dentro do conceito, dentro da proposta, dentro dos objetivos da Alemanha em si. E para conseguir essa ideia do espaço vital, era necessária a ideia do Anschluss, beleza? O que é a ideia do Anschluss, gente? É a ideia das anexações. Então, se ele queria expandir o espaço vital da Alemanha, se ele queria expandir a Alemanha, ia fazer um terceiro Reich, fazer um império, era necessário fazer uma série de anexações. Por isso, o que a gente vai começar a notar? Que durante a década de 30, o Hitler ele começa a anexar diversos territórios. Primeiro começa com a Áustria, depois passa para os Sudetos da Tchecoslováquia. Quando ele chega nos Sudetos da Tchecoslováquia, isso é um ponto importante da gente começar a entender, que vai ser justamente nesse momento que as nações liberais,
tidas como democráticas, elas vão começar a falar, ué, vamos dar uma segurada no nazismo, vamos dar uma segurada no Hitler. Por quê? Inicialmente ele tinha como objetivo combater o comunismo. Agora a gente está começando a ver que ele não está só combatendo o comunismo, como ele está começando a expandir seu território. E essa expansão do território, daqui a pouco, pode chegar na parte da Europa Ocidental. Se chegar na parte da Europa Ocidental, a gente vai ser afetado por isso. Então vamos dar um limite a ele aqui, e aí esse limite é um limite que estava sendo imposto ou estava tentando ser negociado de forma atrasada, porque o Hitler ele já tinha iniciado seu processo de expansão de uma forma muito expressiva, de uma forma muito forte. Então a gente está começando a notar que nesse momento as nações liberais tidas como democráticas, elas começam a se preocupar com isso. E aí eles vão lá e fazem o que a gente chama do pacto, né, de uma política voltada para um apaziguamento. O que eles vão negociar nesse momento? Eles vão falar o seguinte, ó, Alemanha, beleza, você anexou a Áustria, agora a gente aceita que você anexe os Sudetos da Tchecoslováquia, mas vamos parar por aí. Então eles falaram, a gente está aceitando, mas a gente não vai aceitar que você anexe mais nenhum território. Seu projeto, seu processo expansionista já deu, parou por aqui. Qualquer outro movimento, a gente vai observar, a gente vai notar que vai gerar um certo problema, uma certa confusão para a gente. E aí a Alemanha assina esse acordo, o Hitler assina esse acordo e até então fica tranquilo, vamos colocar desta maneira, tá? Só que quando ocorre, tá, esse acordo, esse tratado, que é inclusive a gente chama como Tratado de Munique, tá? A União Soviética, que era liderada pelo Stalin, que a gente já falou que ela era liderada pelo Stalin em outras aulas, ela fala o seguinte, olha só, vamos dar uma segurada aí também, porque eu estou vendo as nações tidas como as nações liberais tidas como democráticas fazendo acordo e eu estou ficando de fora disso daí. Pode ser que o que eu esteja observando ali é um acordo para eles atacarem a União Soviética. Então o Stalin abre os olhos e aí, a partir dessa abertura de olhos, vai lá e começa a negociar de forma secreta com a Alemanha nazista. E aí assina o que a gente chama do Pacto Germano-Soviético de Não Agressão. E por que eles fazem esse pacto? Pelo simples fato seguinte, a União Soviética tinha interesse nos territórios da Polônia. E a Alemanha nazista também tinha interesse no território da Polônia. E aí começa uma negociação muito forte entre as duas partes, pelo simples fato seguinte, ó, nós temos interesse, então vamos dividir o território e ninguém ataca ninguém. Então repara, a Alemanha tinha interesse no território da Polônia, a União Soviética também tinha. Só que, pelo Tratado de Munique, a Alemanha ela não poderia ter mais nenhum território, não poderia anexar mais nenhum território. E sabia que se anexasse algum território, ocorreria uma guerra, ocorreria algum conflito por conta do desrespeito ao Tratado de Munique. Então, o que ela foi lá e fez? Para não atacar, né, e para garantir que não seria atacado pela Polônia, que tinha interesse... Pela Polônia, não. Pela União Soviética, perdão. Que tinha interesse na Polônia, vai lá, negocia com a União Soviética, garante que a União Soviética não vai atacar a Alemanha e anexa a Polônia de forma secreta. Por quê? Ao passo que eles ocupassem a Polônia, viria uma guerra. E aí, essa guerra, a Alemanha conseguia garantir que só teria que batalhar, que só teria que lutar em uma frente, não teria que lutar em duas frentes. Quando isso ocorre, tá, eles assinam o Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, que a gente também pode chamar de Pacto Ribbentrop-Molotov. Por conta desse pacto, e aí isso é um OBS que eu estou fazendo a vocês, muitas pessoas falam que nazismo e comunismo são a mesma coisa, porque eles negociaram. Não, gente, nada a ver. Repara que se eu faço um pacto de não agressão, é porque eu não tolero, eu não suporto. Então eu estou me comprometendo a não agredir alguém. Olha só a ideia. Eu não faço um pacto de não agressão com um amigo meu.
com alguém que tem as mesmas ideias que eu. Tá entendendo? Então, só para a gente ter noção, porque esse é um ABS importante. Nazismo e comunismo não são a mesma coisa. São distintos, beleza? Então, feito esse OBS, vamos voltar aqui para a nossa aula. Quando a assinatura do Pacto Germano-Soviético de Não Agressão, ou Pacto Ribbentrop-Molotov, a Alemanha vai lá e toma posse, né, anexa, começa o seu processo de anexação à Polônia. E aí, no dia 1º de setembro de 1939, quando eles ocupam a Polônia, se inicia a Segunda Guerra Mundial, beleza? E aí, essa Segunda Guerra Mundial, ela pode ser marcada por duas fases. A primeira fase é marcada pelo avanço nazista. Então, a gente vai notar que os nazistas vão ter essa primeira fase, de certa forma, vitoriosa. Tranquilo? Sendo que, o que a gente fala? A Segunda Guerra Mundial ela tem dois lados. Um lado é o lado do eixo, que é marcado pelo pacto, pelo eixo, vamos colocar assim, Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, o eixo é marcado pelos países Itália, Alemanha e Japão, e do outro lado vão ter os aliados. Quais são os países aliados? França e Inglaterra e a União Soviética. Mais à frente, por volta do ano de 1941, vai entrar os Estados Unidos. No entanto, nessa primeira fase, como eu já comentei a vocês, vai ter uma força muito grande, tá, dos nazistas, do eixo. Por quê? O que a gente vai notar? Que a Alemanha nazista, ela vai concentrar seus esforços, ela vai concentrar as suas lutas na Europa Ocidental. E isso ela vai fazer através do que a gente chama da tática do Blitzkrieg. O que seria o Blitzkrieg? Seria a guerra relâmpago. Então, eles vinham com toda a artilharia possível, né, através do mar, quando era possível, obviamente, através do ar, através da terra, para sufocar o seu inimigo rapidamente e conseguir as suas vitórias. E assim foi feito. A Alemanha ela começou a expandir o seu exército, começou a tomar com uma força muito grande os territórios do continente europeu como um todo. Graças a isso, a gente vai observar que eles vão conseguir invadir a França, vão tomar posse da França e vão instalar uma república nazista, uma república colaboracionista, quase não sai, gente, uma república colaboracionista dentro da França, o que a gente chama da República de Vichy, beleza? Sendo que, o que eu posso dizer para vocês é que não satisfazia, como um todo, ocupar só os territórios da Europa Ocidental, porque a Alemanha nazista tinha um projeto industrial muito forte, um projeto muito bem estabelecido. E por conta de todo esse projeto, eles tinham uma necessidade de minério. E aí, a Europa Ocidental não bastava. Então, eles começaram a olhar com outros olhos para a Europa Oriental. E Europa Oriental, mais especificamente, a União Soviética. Então, o que a gente vai começar a observar? Que, por volta do ano de 1940, 1941, a gente nota que a Alemanha já havia controlado grande parte da Europa Ocidental e aí agora começa a buscar um controle da Europa Oriental. Para isso, eles vão quebrar o Pacto de Não Agressão, aquele pacto que eles se comprometiam a não atacar a União Soviética. E aí quebram o Pacto de Não Agressão e eles organizam a Operação Barbarossa. Essa Operação Barbarossa era uma operação de ataque, tá, à União Soviética, de tomar o território da União Soviética. Ao mesmo tempo em que se inicia essa Operação Barbarossa, a gente vai notar que o Japão vai organizar um ataque à base naval norte-americana no Havaí. Por que os japoneses fazem isso? Porque eles queriam ter um controle do Oceano Pacífico. Eles queriam ter um controle de todo o comércio, daquela área comercial do Oceano Pacífico. Sendo que, quando o Japão ataca uma base naval americana no Havaí, obviamente isso faz com que os Estados Unidos, que até então não estava na Segunda Guerra Mundial, entrasse nesse conflito. Então a gente começa a notar que a partir de agora, os aliados vão ter não só
França, Inglaterra e União Soviética, como também os Estados Unidos. E aí, esse vai ser um ponto de virada extremamente importante da Segunda Guerra Mundial, porque vai marcar o início da contraofensiva dos aliados. Essa contraofensiva dos aliados, ela tem como grande ponto central, isso é muito importante, a entrada dos Estados Unidos na guerra, porque os Estados Unidos ele entra em 41, a guerra vai acabar em 45, 4 anos depois. Mas o que a gente tem que entender? Que de 39 a 41, os países que já estavam na guerra já estavam extremamente desgastados. Agora a gente está notando que os Estados Unidos ele está entrando com vigor físico, vamos colocar assim, nas alturas. Não está 100%. Então ele entra no momento já de desgaste. E aí isso vai fazer uma diferença. Porém, a maior diferença marcada pela contraofensiva dos aliados vai ser através da União Soviética. Por quê? O que o Hitler vai fazer? Coloca em prática a Operação Barbarossa, que eu coloquei a vocês, e ataca a União Soviética. Sendo que o Stalin ele vai utilizar a tática, o exército soviético vai utilizar a tática da terra arrasada. Ou seja, eles vão começar a fugir, entre aspas, eles vão fazer um processo de retirada, de interiorização, sendo que conforme eles fazem isso, eles vão destruindo tudo por onde eles passam, para não deixar nenhuma estrutura que os alemães pudessem se beneficiar. E aí, o que eles estão fazendo com isso? Destruindo toda a estrutura, mas a interiorização é como uma forma de encurralar os alemães, principalmente no exército russo, no exército soviético. Né? Vamos lembrar que isso aconteceu, a mesma coisa aconteceu quando Napoleão tentou invadir a Rússia no século XIX. Então, os soviéticos, os russos, eles utilizaram a mesma tática do século XIX. E aí, isso ficou conhecido como a Batalha de Stalingrado, no qual teve a principal vitória da União Soviética. Quando a União Soviética ganha os nazistas na Batalha de Stalingrado, os nazistas saem totalmente enfraquecidos, e aí é o momento que os aliados vão lá e começam a organizar, começam a fazer a contraofensiva. Ou seja, a Alemanha estava se expandindo e após a Batalha de Stalingrado, o que começa a fazer? Eles começam a recuar. E começam a recuar por conta da contraofensiva dos aliados. É nesse contexto que a gente vai notar que vai ocorrer o dia D, que é a organização da invasão da França pelos países aliados para retomar o controle democrático, o controle tido liberal democrático, tá? Então é nesse momento que a gente começa a ver uma contraofensiva por parte dos países aliados. E aí a gente vai notar que vai começar a ocorrer uma série de derrotas dos países do eixo. Por exemplo, a gente vai ver que vai ocorrer a prisão e a execução de Mussolini na Itália, e após a prisão e a execução de Mussolini na Itália, a gente vai notar que também vai ocorrer, que vai, né, a gente vai observar que vai ter Berlim sitiado, ou seja, os países aliados começam a invadir a Alemanha e sitiar Berlim, que era a capital da Alemanha. Ou seja, o Hitler ele estava totalmente perdido, ele não tinha mais força política. E aí ele toma uma decisão desesperada, no qual ele vai se matar, né? Ele vai se suicidar e vai pedir para que seu corpo ele seja incinerado para que os aliados não pegassem como uma forma de troféu. O que a gente está notando é que nesse momento os países do eixo já estavam caindo. Já tinha caído a Itália, já tinha caído a Alemanha. Só faltava, então, nesse momento, o Japão, que era um país que estava isolado nessa Segunda Guerra Mundial. Então, a única solução encontrada naquele momento ali era se render efetivamente. Porém, o que os Estados Unidos fez? Como uma forma de dar uma resposta, de dar um troco ao ataque do Japão à base naval americana, eles vão lançar 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, para mostrar que eles tinham poder e, principalmente, eles já estavam começando a dar um recado à União Soviética, que a gente já vai falar nas próximas aulas sobre a Guerra Fria. Então, nesse momento, a gente começa a ver que a Guerra Mundial estava acabando e um novo conflito começava a nascer. Porém, não havia nenhuma necessidade
dos dois ataques. O Japão já estava se rendendo. O Japão não tinha mais resistência alguma. E mesmo assim os Estados Unidos foi lá e atacou. Quando ataca no ano de 1945, essas duas bombas elas vão decretar o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí começa um processo de negociação entre as partes para resolver os conflitos que geraram a Segunda Guerra Mundial e evitar que novos conflitos venham a ocorrer. Mas esses acordos a gente vai falar numa próxima aula, beleza, galera? Então, por hoje é só. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida que venham a ter, a gente tira na nossa aula na plataforma do Google Meet na próxima segunda. Beleza? Tá? Nos encontramos lá. Não deixem de assistir a aula ao vivo. Valeu, gente. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.